Que a paz que excede todo entendimento possa se fazer notória sobre a sua vida. Amém, minha bênção divina. Amém, minha bênção do céu. Irmãos, eu quero compartilhar um texto aqui com os nossos amados irmãos para a nossa reflexão. Hoje que é o 10º dia, dessa campanha Conquistando as Causas Impossíveis. Tá uma bênção, viu? Eu já estou conquistando bênçãos e vitórias aqui, e os irmãos também vão conquistar, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno. Amém, irmãos? Está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, Paulo diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, que aqui está escrito caridade, querendo dizer amor, tá? Seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, a caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aqui Paulo está descrevendo, irmãos, o quão importante é a gente amar os nossos amados irmãos. O quão é importante para aquele que serve ao Senhor nosso Deus demonstrar esse amor ao próximo. Mostrar ao próximo esse amor que recebemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelo Espírito Santo de Deus. É claro que todos nós estamos aprendendo com o Senhor, estamos aprendendo com Ele. O Evangelho, às vezes, ele é altos e baixos, Às vezes estamos cheios até a tampa lá em cima, às vezes nem tanto assim, pelas lutas e as batalhas da vida, mas fiel para cumprir a obra dele em nossa vida é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo, é Papai. Paulo ele descreve ainda dizendo assim: eu tenho por certo que aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus amados irmãos? Então, Paulo ele vai dizendo que mesmo que ele falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, já começa aqui uma estrofe que os irmãos andam dizendo por aí, que o dom de línguas dos anjos não existe, que é uma loucura. Eu não vou entrar muito nesse tema, mas você pode ver aqui que na parte A do versículo, ele vai dizendo que existe a língua dos anjos. Ainda que eu falasse a língua dos homens ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, tá? Uma hora a gente vai falar sobre esse tema aí. Só entrei um pouco nessa estrofe para os irmãos entenderem sim que existe sim línguas repartidas como de fogo, que são a língua dos anjos, que é o que Deus fala, que é esse dom que os irmãos falam aí, cheio do Espírito Santo, que não é ser batizado com o Espírito Santo, amém, irmãos? É o dom de línguas, amém? E aí ele vai dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, a caridade, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Ou seja, sem um amor, você pode ter os dons de língua estranha, você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode, tudo, mas se você não sente a dor do seu irmão, você não sente a dor da sua irmã, não adiantou nada. Essas ferramentas, ela para pouco servirá para povoar o céu,
porque a nossa intenção maior e primordial é essa. É resgatar os nossos amados irmãos das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. E é o amor de Jesus que vai fazer isso. Então você tem que demonstrar esse amor. Os irmãos têm que se sentir amados, porque o amor dele nos constrange. É o amor dele. Jesus diz, aquele que me ama, ele guardará então os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas ele está em vós e habitará em vós para sempre. Ou seja, o Espírito Santo está para sempre no nome de Deus, na mulher de Deus. Ele pode estar no estado que tiver, ela pode estar no estado que tiver, e ele com gemido inexprimível, ele clama por aquela vez, Senhor, tem misericórdia dele, salva ele, liberta ele, transforma a vida dele. Olha isso. E Jesus liberta, irmão, mais vil pecador. Amém, igreja? Amém, meus amados irmãos? E aí, ele diz assim, estará em vós para sempre. Ele diz, aquele que tem esses meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se esse alguém me amar, ele também será amado de papai, e eu amarei, e me manifestarei a ele. E eu e o Pai viremos a ele, e faremos nele morada. Olha isso. Então, irmãos, claro, Salomão, né, ele vai dizendo lá, né, que o princípio também da sabedoria é temer a Deus. Temer a Deus. E Deus lá no passado, naquela época, não que Deus tenha mudado. Deus é imutável, irmãos. É imutável. Deus, ele tem a sua linha de raciocínio, ele tem a sua forma de trabalhar, e ele é o que ele é e ponto. Né? Nós precisamos evoluir, nós precisamos melhorar, nós precisamos nos tornar pessoas melhores. Ele já é santíssimo, ele já é tudo maravilhoso, ele já é tudo incrível, tudo poderoso, tudo perfeito. Santa, Santa, Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia, e toda a terra está cheia da sua glória. Então nós estamos melhorando, nós estamos evoluindo, nós precisamos melhorar. Louvado seja Deus, e iremos sim, em nome de Jesus. Mas Deus não, Deus já é santíssimo, irmãos. Então vemos que ali no Antigo Testamento, até antes de Cristo vir, Deus abria cova para a pessoa morrer, engolia famílias inteiras. Não que Deus tenha mudado. Se ele precisar engolir gente ainda, ele engole hoje. Se ele precisar mandar a praga e a peste, aí ó, a praga e a peste aí. Porque Datã, Corá e Abirão se levantou contra o povo levantado de Deus lá, Moisés contra Arão. E Deus mandou praga lá, morreu 17 mil pessoas ali, do meio do povo de Deus. Corá, Datã e Abirão, olha, Deus fulminou gente, abriu cova, engoliu a família inteira ali. Então Deus é Deus, Deus não muda, amém, irmãos? Vamos respeitar as coisas de Deus. Só que a Bíblia diz, Jesus está dizendo, aquele que me ama, ele guardará os meus mandamentos. Então você precisa sentir como um filho amado, como uma filha amada. Aí você fala, não, eu preciso melhorar. Eu vou melhorar na presença do Senhor, eu vou rejeitar o pecado, eu vou me esforçar no jejum, eu vou me esforçar na oração, eu vou me esforçar para amar o irmão, para amar a irmã, para perdoar o irmão, para perdoar a minha irmã. A Bíblia vai dizer, minha irmã, que se você não perdoar o seu irmão, Deus não vai te perdoar no céu. Imagine você cometer um deslize, um pecado, um erro, porque o homem peca, cedo ou tarde. Paulo vai dizer, se você está santo, ou glória a Deus, permaneça, continua assim, na santidade em Deus. Mas se aquele que não está, Deus é fiel para revelar. Ou seja, se a pessoa nem está vendo, não está percebendo, está num erro grave, aí o Senhor vai lá e revela, segundo a palavra de Deus, ou usa um profeta, usa um servo de Deus, mas é tudo com amor, viu, irmãos? Não é para tacar pedra nos irmãos não, que ninguém aqui está para tacar pedra em ninguém, né? Porque aquele dentre nós que nunca errou, ou que não está sujeito ao erro, que atira então a primeira pedra nos irmãos. Amém, irmão? Porque eu estou vendo que o evangelho é isso aí, tá cheio de juiz, gente julgando quem vai subir, quem não vai, quem é do céu, quem é no céu, quem não é do céu. Aquele ladrão lá na cruz lá, na última hora ele aceitou, se arrependeu e foi. Agora eu vou ficar falando quem é do céu, quem não é? Irmão, não se vereda por esse caminho que fulano é do demônio, Bertano tá com o diabo, fulano é... Para com isso, em nome de Jesus, irmão. Olha os irmãos com amor, senão não adiantou nada. Amém, igreja? Amém, meus irmãos?
Senão não adianta. Você pode estar caçando contenda aí, caçando problema. Você pode estar falando de um escolhido do Senhor. E olha, e aí você vai pagar preço por isso. Eu tô aqui como sacrifício vivo para te provar isso. Hein, irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aí você clama a Deus, você não perdoa o seu irmão. Tá com raiva dele, tá com raiva da irmã. Olha isso. E muitas vezes a pessoa tá com raiva do outro, não é nem porque o outro fez alguma coisa, a pessoa não fez nada. Mas simplesmente porque alguém falou alguma coisa. Simplesmente porque a outra pessoa não gosta daquela pessoa, a pessoa passa a não gostar. Não podemos ser assim, meus amados irmãos. Amém? Temos que perdoar até o erro que cometeram conosco. Olha isso. Porque o erro do outro, o pecado do outro é um problema dele, ele não atrapalhou o que na minha vida. O que vai interferir na minha vida o pecado do meu irmão, da minha irmã? Nada. O que vai atrapalhar a minha vida o erro do meu irmão, o erro da minha irmã? Nada. Olha isso. A Bíblia está sendo clara que eu tenho que perdoar 70 vezes 7 aquilo que cometeram contra mim. Cometeu contra mim, então eu tenho que perdoar esse meu amado. É o que diz a sã doutrina, meus irmãos. É o que diz a sã doutrina. Isso é sã doutrina. Um RI de igreja. Os irmãos fazem um RI na igreja. E esse RI da igreja ele começa agora a atrapalhar a vida de pessoas. Se fosse baseado biblicamente, né, que a maioria não é. Algumas coisas sim, mas muitas coisas não são. Então aquilo que são baseado biblicamente, eu irei seguir. Se você não quiser seguir também aquilo que não é bíblico, o que é que tem? Deus fica feliz. Quanto mais você rejeitar coisas para agradar a Deus, renunciar coisas para agradar a Deus, Ele vai ficar feliz, porque Ele é Deus. Mas agora não diga que isso é Deus que inventou, que Deus falou, que Deus mandou, porque aí a Bíblia condena essa prática. Você vê isso em 1 Timóteo, Paulo dizendo, vá lá, divirta alguns que não ensinem outra doutrina. Então, não tem esse negócio de ficar ensinando outra doutrina. Amém, irmãos? Em Gálatas capítulo 1 ele vai dizer, ainda que um anjo do céu desse aqui, ou até um de nós vem aqui com outra história, que conta o evangelho aqui, não senhor, que seja ele então amaldiçoado. João na ilha de Patmos nem conheceu Paulo, nem sabia que esses textos que Paulo estava falando sobre essas questões aí, um anjo desce para falar com ele, trazendo a mensagem de Jesus e fala a mesma coisa. Aí Apocalipse 22:18, Jesus vai dizendo, ai daquele que acrescentar na minha palavra, vou eu lhe acrescentar as pragas. Olha as pragas aí. Amém, irmãos? Então não vamos ficar inventando moda não, em nome de Jesus. Amém, irmão? Aquilo que é bíblico é a sã doutrina. Aquilo que não é bíblico é RI. É uma norma da igreja que a gente respeita, mas eu não sou obrigado a seguir norma de igreja nenhuma. Eu tenho que seguir a palavra de Deus. E a igreja tem que parar com esse negócio aí, com essas normas. Tem que modificá-las, tem que retirá-las. Porque dizer que isso é doutrina, é algo de Deus, é heresia. É heresia, tá errado. E essas questões prejudicam os irmãos, atrapalham a vida dos irmãos. Por conta disso eu fui humilhado por muitas questões, inclusive até de trabalhar, por causa de RI de igreja. Olha isso. Ninguém nunca me deu um pacote de arroz, um pacote de feijão. Não perguntou se eu estava passando fome. Mas eu trabalhando por causa de RI de igreja, eu fui desrespeitado, fui humilhado, fui afrontado, perseguido. Olha isso. Então vamos parar com essas coisas, irmãos, amém? Vamos seguir Bíblia. Se você quer seguir o RI da igreja, você tem todo o direito de seguir o RI da igreja. O RI da igreja tem que ser adequado à palavra de Deus, amém, irmãos? Mas desrespeitar os líderes também, viu, irmão? Que eu nunca vi geração que não respeita líder, não respeita os ungidos escolhidos do Senhor, não tem amor pelos... Olha, tá terrível isso aí, viu? Por isso que o mundo tá desse jeito, Deus mandando praga, peste, derrubando barranco, abrindo terra, comendo gente, engolindo gente viva, porque tá terrível a terra. É só ódio, é só maldade. Você vê que na própria casa de Deus o povo só destila o ódio. É só maldade, tramando uns contra os outros, querendo derrubar. Assim, vamos ver como eu derrubo ele. Vamos ver como eu... E Deus vendo tudo isso aí. Aonde a pessoa deveria ser amada. Oh, irmãos, não faça isso, porque os de fora vêm e não querem entrar.
Aí os que tá querendo entrar, quem tá dentro empurra para fora. Assim quem tá dentro nem entra e nem deixa que os que querem entrar. Se não tiver amor, Paulo tá dizendo aqui, irmão, que é que nem um metal que soa e um sino que tine. Ó, no versículo 2 ele vai dizendo, ainda que eu tivesse o dom de profecia. Então entenda bem, irmãos, profeta é uma coisa. Profeta, ele nasceu do ventre. Ele fala para Jeremias, Jeremias, eis que eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Te santifiquei e te dei como profeta às nações. Amém? Então profeta ele vem do ventre, irmãos. Amém? Profeta ele vem, é uma escolha de Deus. Deus faz um plano, Deus tem um projeto, e aí ele lança um profeta na terra para exercer o projeto dele, para fazer aquilo que ele quer. Porque o profeta é diferente, irmão. O profeta ele sofre muito, ele entrega o seu próprio corpo como sacrifício da obra de Deus. Você não vê que Oséias ele teve que casar com uma mulher, uma prostituta. Olha isso. Ele casou com uma prostituta porque Deus estava se sentindo traído, ele tinha que trazer uma mensagem ao povo de Deus. E Oséias então se casou com uma prostituta. E ela não tinha que se converter, não. Ela tinha que continuar se prostituindo à noite. Olha isso. Olha a luta desse nosso amado irmão Oséias, irmão. Isso é profeta, irmão. O profeta ele vive com intensidade aquilo que Deus quer. Imagina a perseguição que Oséias passou. Imagina a humilhação que Oséias passou. Porque a mulher dele ia continuar tendo filhos com ele, né? E supostos filhos. E ela ia continuar indo para o cabaré, tendo relações com outros homens, o traindo, para ele se sentir traído, para poder profetizar em Israel com intensidade. Você vê isso lá no livro de Oséias. Você vai ver o que o nosso irmão teve que passar. E foi Deus quem mandou. Deus quem pediu. Olha isso. Deus pediu para mim fazer uma grande obra. E nessa obra eu vi que eu cheio do Espírito Santo. Aí começou um rebuliço, um levante, uma contenda. Por quê? Porque eu levei a palavra de Deus. Porque eu trouxe a mensagem do céu. Porque entreguei a profecia. Sente a presença dele aí. Que se cumpriu 24 dias depois, meus amados irmãos. E aí começou a perseguição, a afronta. E eu ali lutando e batalhando. 12 portas abertas em 12 países para mim poder fazer a obra de Deus. Mas fecharam a porta na minha cara. Fizeram documentos para me excluir. Mas a Bíblia diz que Jesus ele diz, tudo que vem a mim, de maneira nenhuma vou lançar fora. Ou seja, de maneira nenhuma. Não existe motivo para expulsar um irmão, uma irmã da casa do Senhor. De maneira nenhuma, porque tudo que vem a mim foi papai que me enviou. Olha isso. E é tudo ali as portas fechadas. Eu não vou aqui no canal, abrir um canal no YouTube. O Senhor falou para mim, abre o canal no YouTube, ali. Aí me deu o nome, Alimento Divino. Eu falei, amém, trazer o alimento do céu, o alimento divino para a alma dos irmãos, para fortalecer os irmãos. E comecei ali, combater o bom combate, e aguardando, irmãos. E fui impedido de fazer a obra de Deus. Então, um dia eu vou contar um outro testemunho. Aqui no canal Alimento Divino você pode ver, tem alguns testemunhos, mas não é tudo. Tem algumas coisas aí, tem muita coisa que eu ainda não falei. Falarei outro mais profundo, com mais situações que tenho vivido. Amém? Tudo para a glória de Deus, irmãos. Porque nós não somos nada e nós não somos ninguém. Então ali, eu fazendo a obra, poderia estar em Portugal, na Europa, fazendo a obra do Senhor, ou na Espanha, e poderia estar sendo salariado, porque o obreiro é digno do seu salário. Jesus ele disse isso, então não é errado você receber, e fazendo aquilo que eu gosto, sendo bem recebido e bem tratado pelos amados irmãos, fazendo a obra de Deus. Olha que maravilha. E passando muitas vezes até necessidade de alimentos cotidianos, irmão, sendo provado por Deus com o diabo, né? Porque quando Jesus teve fome, ele foi provado, ele foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus para ser provado pelo diabo. E eu sendo provado pelo diabo nas nações da fome, da necessidade, só vinha coisa para ganhar milhões, irmão, mas de coisas erradas. Eu poderia tirar aí cerca de 6 a 12 milhões, né? Só em uma das vertentes, que veio 4 para mim, só em uma das vertentes eu tiraria 6 milhões no ano, né? E eu disse não. Às vezes só tendo um caldinho de feijão, por 3 dias já passei aqui, já fiquei 10 dias escovando os meus dentes, porque não tinha creme dental,
pegou um sabão, olha isso. Teve dia que não tinha nada realmente para comer. Teve dia que eu estava ali fazendo só um arrozinho ali e não tinha nem cebola e nem alho para refogar o arroz, irmão. Amém? O profeta, ele sofre, ele vive com intensidade. E aí o Senhor falou, não, sai do meio desse povo aí por um momento e vem para cá. Aí Deus me deu uma empresa, me deu um negócio, comecei a desenvolver o trabalho. E Deus falou, não, calma aí. Eu falei, se eu estou esfriando, se eu estou ficando frio, porque a gente tem que buscar a presença de Deus. Quanto mais você ora, mais você jejuma, mais você busca, mais você tem a presença de Deus. Mas com todas as aflições, todas as perseguições, todas as afrontas, sabe? Eu impedido de fazer a obra de Deus, que trouxe muita tristeza no meu coração. Muita tristeza, fui sentindo pela injustiça. Ninguém perguntou para mim, ô irmão Nilton, o que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? O que houve aí? Ninguém, irmão, ninguém, irmão. Que absurdo, né? Mas tudo bem, não tem problema, porque o profeta ele tem que viver com intensidade o que está passando, o que está acontecendo no campo. Isso também como um juiz. Samuel era juiz de Israel, ele ia de ano em ano nas cidades ali, vendo como os irmãos estavam tratando os irmãos, como estava sendo levada a palavra, para trazer a mensagem do céu, para trazer a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, e corrigir o que está certo. Aliás, corrigir o que está errado, o que está certo já está certo, né, meus amados irmãos? Então o profeta ele vive com intensidade, sofrendo no seu próprio corpo as humilhações, as perseguições, as batalhas, para depois mostrar para o povo, olha aí o que eu passei aqui, ó. Olha aí como vocês estão tratando o povo, olha aí como vocês estão cuidando do povo, olha aí como é que vocês estão fazendo com os irmãos. E aí eu fui esfriando, já estava virando um ímpio. E Deus falou, não, eles têm que ver, todo mundo tem... Aí eu comecei aí, para todo mundo ver mesmo, a minha fraqueza na carne, o meu pecado, o meu erro. Olha isso. Devido o quê? A falta de amor. Devido o quê? A falta de bondade, a falta de ajudar os irmãos, de abraçar. Isso é profeta, irmão. O profeta ele tem que sentir a dor. Entendeu? Porque os crentes estavam ali vendo ali, eu tô aqui, ó. Para ver o meu pecado, para mim poder falar aí, ó. O que os irmãos sentem? Os irmãos sentem, os irmãos passam por isso, aí depois eles vão fazer isso aí, ó. Eles vão cometer esse pecado, eles vão cometer esse erro, eles vão cometer aquele ali. Então não seja pedra de tropeço na casa do Senhor. Amém, meu irmão? Você tem que amar o seu irmão, sua irmã. Você tem que ajudar o irmão. Falar o que foi, irmã? O que aconteceu aí, crente, serva de Deus? Servo de Deus, o que houve? Ouviu o irmão. Porque o que é a justiça? A justiça é uma mulher com os olhos vendados e uma balança na mão. E aí, o juiz que vai julgar essa causa, ele olha os dois lados e pesa na balança, irmão. Deus tem uma balança. Nós também temos que ter essa balança. A Bíblia diz que é um tribunal dentro de nós e nós vamos julgar os anjos e os ímpios no dia mau. Olha isso aí. Então nós vamos colocar na balança o que é certo, o que é errado, segundo a lei de Deus, segundo as coisas do Senhor, e assim nós daremos então um veredito daquilo que está certo, daquilo que está errado, daquilo que precisa melhor, e não quem está errado, que não tenha mais a salvação, nem o direito de perdão. Que história é essa? Isso é contra o cristianismo, vai contra a sã doutrina da palavra do Senhor. Só que os irmãos não estão exercendo a justiça que é dada por nós. Amém, irmãos? Então, quando alguém fala, irmão Nilton, tá fulano, fala, não, calma aí, irmão, vamos orar pela irmã, vamos fazer jejum por ela, para Deus. Aí quando eu tiver a oportunidade para ver a fulana, falar, e aí fulana, como é que você tá, serva de Deus? Ô irmã, ô irmão, aí ela vai me contar. Tá tudo bem, eu falei, tá tudo bem mesmo? Ó, com todo respeito, não vou falar quem falou, nem nada, nós estamos aqui para contender, mas disseram que a irmã tá passando assim, tá assado, é isso aí mesmo, irmã? O que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar, serva de Deus? Eu vou orar por você, viu? Se for isso aí também, Jesus liberta. Jesus transforma. Não preocupa. Continua caminhando na presença do Senhor. Deus vai mudar isso aí. Agora, se não for a mentira do diabo, vai cair por terra agora. Porque o diabo não vai ficar escandalizando o evangelho, e nem trazendo contenda, e nem querendo fazer divisão no meio do povo de Deus. Olha aí que incrível. Olha que incrível. Então aí você exerce a justiça de Deus. Você ouve os dois lados da balança. E aí você julga com respeito,
com integridade, com honestidade e com verdade. Amém, meus amados irmãos? Você não pode só escutar um lado, porque é o pastor, ou é o bispo, é o apóstolo, aí é o fulano que falou, é meu irmão, é minha prima, é minha tia, é meu tio. Isso aí não pode. A justiça escuta o outro lado, vê os dois lados. Você vê que o meliante ali, o cidadão, ele cometeu um delito, ele é levado até o juiz vai dar o direito dele de fala. Mas eu fui impedido, não quiseram me ouvir, nem perguntaram o que estava vendo. Mas não tem problema, meus irmãos. Eu tinha que passar por isso aí, para os irmãos entender como está fazendo as coisas de forma errada. Não é assim que se trata os irmãos, amém, irmãos? E fiquei muito triste, fiquei chateado. A gente é um ser humano. Eu tinha que sentir o que os irmãos sentem. E quase um desviado. Segundo a vontade de Deus. Para sentir o que os irmãos sentem na casa de Deus. Para poder mostrar para os irmãos. Aí o que os irmãos sentem aí. E os crentes tramando contra ainda. Querendo ver. Fala, quer ver? Eu tô aqui, ó. Pode ver. Para vir agora com a palavra de Deus. E demonstrar que com o meu sofrimento, com a minha dor. Porque eu logo sou um escravo de Cristo. O diabo tá furioso aí, ó. Que eu tô dizendo a verdade. Caiu por terra, meu otário. Sai fora, vai. Sui! O crente lá bem olhando assim, eu falei, ops, tô aqui, viu? Porque quem quer esconder, faz escondido, irmão. Eu fiz na cara mesmo. É pra sofrer a perseguição, sofrer a dor, pagar o preço e chorar. E sofrer e ainda continuar sendo perseguido pelos irmãos. Porque Deus já falou que seria assim. Pra vir falar, e agora aí, ó. Como é que vocês tratam os irmãos? Olha o que acontece com os irmãos aí. Olha o que acontece. É uma alma preciosa. Irmão, eu não vou na aparência. Eu vou lá no coração ali. Eu vou lá no coração no íntimo. E ali eu acho uma alma preciosa para Deus. Eu acho alguém muito importante e precioso para o Senhor. Além das aparências. Porque ele é alguém incrível. Ela é alguém incrível. É meu irmão. Sabe? Essas pessoas ficam olhando a aparência. Ficam procurando um problema na vida do irmão. Tenho certeza que se eu procurar na sua vida eu vou achar. Então não procure problema na vida dos irmãos, não. Veja os dons, veja os milagres. Veja a presença de Deus, a glória de Deus. Se o seu irmão caiu, você fala que você foi, meu irmão. Irmão, aqui, não tem problema não, vem aqui. Vamos jejuar agora, vamos orar, seu crente. Você vai caminhar na presença do Senhor. Vem aqui, minha irmã. Você também vai caminhar na presença do Senhor. Serva de Deus, que história é essa? Quem vai cair derrotado é o diabo. Olha aí que incrível, irmãos. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo descreve vários textos que ele estava em fraqueza na carne. Você vai ver que João também fala sobre isso, que ele também pecava, que ele também tinha pecado. Irmãos? Então aquele que não tem pecado, ou que não vai cometer nenhum pecado, claro que temos que buscar santidade. Para ser santos o homem de Deus, santas mulheres de Deus, que ora, que jejuma, que consagra, que vigia. Mas olha o que eu tive que passar. E é para todo mundo ver mesmo, para todo mundo falar da minha vida. Todo mundo descer a lenha no irmão Nilton. Eita! Aí o irmão Nilton vem agora como profeta. Porque profeta é isso aí. É Bíblia isso aí. Oséias teve que casar com uma prostituta. E tinha que continuar sendo traído por ela. Ter filho de prostituição. Porque Deus estava sendo traído. Ele falou assim, agora vai lá, Oséias. E profetiza lá no meio deles que de dia eles andam de mandada comigo. Mas à noite se deitam com Baal. Se deitam com Astarote. E se deitam com Azerá. Oséias teve que passar todo aquele sofrimento e humilhação para poder pregar aquilo. Só Oséias, só irmão Nilton, só um texto já valeria, mas não. Isaías passou a mesma coisa. Deus olha na época de Jeremias, o cinto não era só para segurar as calças. O cinto, quanto mais brilhoso, mais adornado, mais honra. Era por patente. Se o cara era um prefeito, ele tinha um cinto. Se ele era um presidente, ele tinha um outro cinto. Amém? Se ele era um governador, então ele tinha um outro tipo de cinto. Amém, irmãos? A política é um trabalho. Amém? Como qualquer outro. Tem médicos que matam crianças, que fazem coisas horríveis. Em toda profissão tem pessoas boas e pessoas ruins. Você não vê que até mecânico, ele não tem nada, ele fala que tem um problema, arruma um problema, nem troca uma peça e cobra aquilo. Quantos já não fizeram isso? Você não vê que em todas as profissões tem pessoas boas e ruins. A maioria dos políticos são corruptos. Mas existe muito político decente e eu conheço vários. Amém, irmãos? Só na Câmara dos Deputados são 512. Então você não pode jogar todo mundo no tacho e falar que ninguém presta, todo mundo é vagabundo, até o servo de Deus que entra lá, ninguém presta. Eu conheço irmãos que fez vídeo aí que tinha mais de 300 mil assim, falou, não peguei, não trabalhei por esse dinheiro.
Não pode servir a dois senhores, não pode servir a Deus nem a mamão. Então vem buscar isso aqui até 7 horas da noite, senão eu vou descer lá na praça lá e vou entregar lá para todo mundo lá. Olha isso. Então não vamos colocar todo mundo no tacho, e a política é um trabalho, é necessário. Sem a política não teria escola pública, não teria creche, não teria AMA, nem UPA, nem hospital público, não teria faculdade pública, não teria esses cursos aí gratuitos aí, você não teria um ônibus para você pegar, um metrô. Então vamos sair da ignorância, bem, irmãos? Não vamos colocar as coisas fora do lugar, vamos colocar no seu devido lugar. Por causa de José no Egito, que foi um político, quando a promessa se cumpre ele vira um político, e por causa dele na crise o povo não morreu de fome, amém, irmãos? Então não tem nada a ver isso aqui. Vamos falar o que é sério. Se o cara é corrupto, ele tem que melhorar em Deus para se tornar uma pessoa melhor. Porque tem cristão que também pega muito dinheiro e já se corrompeu. Tem gente que rouba, compra até celular roubado. Que história é essa? É crente. Então a corrupção está no ser humano, independente do lugar. Então ele tem que buscar isso em oração, em jejum. E eu prefiro um servo de Deus na política que vai ajudar a nação do que um endemoniado, o filho das trevas, porque o endemoniado ele já não vai querer ajudar ninguém mesmo. Mas um servo de Deus, ainda que ele erre um dia, ele vai se converter, porque Deus chamou ele para isso, e ele vai fazer a obra de Deus. E ele já pode nem cometer esse erro também, que nem o irmão que eu acabei de te falar aqui, que é da Assembleia de Deus. Então não é todo político é vagabundo, nem todo político é corrupto não. Amém, irmãos? Então vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então Jeremias, ele tinha um cinto mais brilhoso, que o profeta estava no último nível. O profeta ungia até reis, irmãos. Rei é político, entenda bem, rei é um político. E aí Deus falou para Jeremias: Jeremias, eu gostei desse cinto, enterra esse cinto aí, Jeremias. Aí Jeremias deve ter falado assim: mas se eu fazer isso eu vou perder o meu brilho, eu vou perder a minha honra, não vão me reconhecer como um profeta em Israel. E Deus falou: não, Jeremias, enterra o cinto. Jeremias não quer saber de honra, Jeremias não quer o brilho. Profeta de verdade, ele não quer brilhar, ele não quer aparecer não, ele quer ver Deus aparecer, a glória de Deus aparecer e abençoar o povo. Então ele sofre as aflições, perde a honra, ou é humilhado e perseguido e caluniado e afrontado, como foi Oséias, tudo por amor a Deus, porque o profeta não quer brilhar. Esse profeta que diz que é profeta, quer ficar aparecendo, quer brilhar, não é nem profeta. Pode ter, que nem Paulo falou aqui, o dom de profecia. Dom de profecia, você fala: irmão, Deus vai abrir uma porta, Deus está dando um filho, Deus vai curar, tá vindo um inimigo, está preparando uma cilada, Deus está cortando. Isso é o dom de profecia. Olha isso. E muito mais, mas isso é dom de profecia. Profeta, ele recebe o poder de Deus, vem de Deus, ele nasceu com esse projeto e ele vai sofrer muito, vai passar muita dor, muito sofrimento por amor às pessoas, ainda que ele tenha que sentir na carne a dor da humilhação, da perseguição, da afronta, para depois vir segundo a palavra de Deus e corrigir o povo de Deus. Ele vai fazer isso aí. Isso é profeta, irmão. E aí Jeremias perdeu a honra. Aí Deus falou: agora já é hora, Jeremias, vai lá e cinge os seus lombos lá daquele cinto. O cinto primeiro tinha que apodrecer. Aí Jeremias foi lá e pegou aquele cinto apodrecido e colocou na sua cintura e chegou em Jerusalém, agora em Israel. Ele diz assim: agora, povo de Deus, agora se Deus é o vosso Deus, então cadê a honra de Deus? O povo não estava honrando a Deus. Então Jeremias tinha que perder a sua honra para poder falar para o povo que o povo não estava mais honrando a Deus como deveria honrá-lo. Entende, irmão? Então o profeta, ele vive com intensidade. Então eu tive que estar na fraqueza da carne, ser humilhado, perseguido, afrontado, os irmãos querendo me destruir, com contenda, com fofoca, com levante, me impedindo de fazer a obra de Deus. Para mim poder agora, como profeta, como escolhido do Senhor, mostrar o que está acontecendo na casa de Deus. Deus triste porque as almas estão sofrendo, estão sendo perseguidas, estão sendo humilhadas, não tem recebido o amor devido na casa do Senhor. Porque Deus deu o seu Filho amado, unigênito, para morrer por toda a humanidade, por todo ser humano, ele sendo santíssimo. Mas os irmãos não estão tendo aquele amor de amar o irmão, a irmã que pecou, que errou. Se ele pecou, o que tem? Jesus vai libertar, Jesus vai sarar, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder. Jesus vai transformar. Eu tive que ficar igual uma vitrine assim, exposto, e sentir no meu corpo, na minha alma, as dores do Evangelho de Cristo, para poder chegar agora e mostrar que tudo isso precisa melhorar para a glória de Deus, para a gente amar todos os irmãos e andar como convém a palavra de Deus. Amém, meus amados irmãos?
Nossa, irmãos, o vídeo está ficando grande, glória a Deus, mas eu queria terminar aqui ainda lendo um pouquinho mais. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento aos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e se eu não tivesse o amor, a caridade, isso aí de nada me aproveitaria. Olha isso, a caridade é sofredora, é bondosa, a caridade ela não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com uma indecência, não busca os seus próprios interesses, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Oh, glória a Deus. Então Paulo vai dizer que se você pegar todo o seu dinheiro, se for bilionário, trilhardário, pegar todo esse dinheiro e ajudar os pobres, mas se você não demonstrar esse amor, não adiantou nada. Ainda que você venha queimar o seu corpo vivo em sacrifício, né? Para parecer aí que você é isso ou que é aquilo, mas se você não tiver o amor, de nada vale. Amém, meus amados irmãos? Então vamos amar os irmãos, irmão. Eu tive que sofrer na pele aí a luta, as perseguições, as afrontas do diabo, a calúnia, sabe? Porque às vezes as pessoas aumentam ainda, né? Eles não inventam, eles aumentam. O negócio começa assim, aí vai aumentando. Na cada boca que passa, quando chega lá embaixo lá, é só Jesus Cristo. Mas não importa, irmão. Eu tô aqui como escravo de Cristo para sofrer por amor ao Evangelho de Cristo, para você amar o seu irmão, para você amar a sua irmã. Então tô trazendo aqui que eu quase fui um desviado. Não porque eu ia ser, eu tô fazendo uma obra de Deus. Eu tinha que sentir essa dor. E foi muito difícil para mim. Foi muito complicado para mim sentir a dor do irmão. Para mim sentir a dor do irmão, para falar para você agora tomar uma atitude diferente na casa do Senhor. Receber os irmãos com carinho, receber os irmãos com amor, perguntar o que está acontecendo, ser uma pessoa justa, né, irmão? O que houve? O que aconteceu? Ouvir as duas partes, pesar na balança, como um servo e serva do Senhor, né? E assim todos nós estaremos na presença de Deus, amém, irmãos? Então abra aí em Salmo de número 18, em nome de Jesus, amém, servos de Deus? E aí a gente vai agora para o 10º dia agora, fazendo essa campanha poderosa, e você vai ver que Deus vai responder com fogo, amém, meus irmãos? Então Salmo 18 diz assim, o salmista: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador. É o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. É o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram e laços da morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, que desde o seu templo ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumo, e da sua boca saiu fogo, que consumia carvões que se acenderam nele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e havia saraiva e brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus.
porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com homem benigno te mostrarás benigno, e com homem sincero te mostrarás sincero. Com puro te mostrarás puro, e com perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão nosso Deus? Deus é que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus artelhões não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve em quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. E então os esmiucei como pó diante do vento, e deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá, e ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. É o que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que é o Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. Agora, no número 50, tá? Do versículo 50, não esquece de colocar o seu nome. Amém, servo de Deus? Amém, serva de Deus? No lugar de Davi, ali você coloca o seu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Newton e com a sua posteridade para sempre. Amém? Você pode agora entrar em concordância com aquilo que eu digo, ou você pode orar comigo também. Deus amado e poderoso, é madrugada de glória, é madrugada de vitória, é madrugada de poder. E já está tendo batalha travada nas regiões celestes, desfazendo todo o laço, todo o embaraço da serpente. Está sendo destruída. Senhor, vai quebrando, Senhor. Quebra o arco, corta a lança, corta a flecha, queima os carros do inimigo no fogo. Queima, 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 queima. Vai perdendo suas forças aí. Vai perdendo suas forças aí. Vai perdendo as forças aí. Queima, 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 queima em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus amado, visita a casa dessa minha irmã. Visita a casa desse meu irmão. Vai jogando por terra toda a astuta cilada do diabo, toda a trama do inimigo. Vai arrancando a sujeira aí. Vai arrancando, vai arrancando, vai arrancando, vai arrancando, vai batendo em retirada agora com a sua sujeira. Tira as suas patas nojentas daí. Sai da empresa, sai dos negócios, sai da vida sentimental dele. Sai da vida sentimental dele, sai do relacionamento. Sai, 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 espírito de confusão, de contenda, espírito de frieza, que está querendo trazer a frieza para o casal, para não ter o libido, não ter a atração, não ter o desejo. Eu repreendo agora essa ação diabólica.
sai, sai, sai. Eu profetizo que agora ele vai procurar mais ela mais ele, vai ter mais amor nesse casal. Em nome de Jesus, sai fora, seu derrotado. Pega a sujeira, espírito de confusão, de contenda entre a família, trazendo divisão. Cai por terra, cai por terra, cai por terra em nome de Jesus. Espírito de confusão, de contenda, de fofoca, de calúnia, de levante. Cai por terra, cai por terra. Espírito de falsa doutrina, de confusão, distorcendo a verdade do evangelho. Cai por terra, cai por terra, cai por terra em nome de Jesus. Sai, sim. E não volta nunca mais em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu profetizo a bênção sobre você, sobre o seu trabalho, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, sobre a sua casa, sobre toda a sua parentela, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém, meu amado irmão. Amém, minha amada irmã. A vitória é nossa, irmãos, em nome de Jesus. Amém, servos de Deus. Compartilhe essa mensagem, irmãos, com os irmãos. Amém. Vamos ganhar almas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus conta contigo para essa obra e eu conto também. Eu estou fazendo a minha parte. A Bíblia diz que Paulo plantou e Apolo regou. E o nosso Deus deu crescimento. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe. Fica na paz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.